O perigo do pecado voluntário. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Verdade é que todos nós pecamos e entendemos que não existe pecadinho e nem pecadão. Por outro lado, a intensidade, a gravidade de cada pecado é diferenciada. Isso diante de Deus e diante também do ser humano. Nós precisamos buscar cada dia a presença do Espírito de Deus. Precisamos nos colocar diante do Senhor com diligência, porque nós temos o diabo que tenta nos fazer contrariar os propósitos de Deus. Tem a carne contaminada pelo vírus do pecado e nós temos o mundo que é sustentado, que é totalmente governado pelas potências malignas. Aqui Hebreus diz que se pecarmos voluntariamente, isso quer dizer que existe aquelas ações nossas que não são planejadas, que não são projetadas, que às vezes praticamos pecados não voluntários, que não planejamos fazer, que é o que nós explicamos ou dizemos que é por falha humana. Por outro lado, tem aquele pecado que se planeja, que se projeta, que se maquina, não é da falha humana, mas assim de uma transgressão deliberada do coração humano. Nós precisamos buscar muito mesmo de Deus, a sua graça, porque muitas vezes o coração do homem, o coração humano, quer errar, e isso não apenas dentro do contexto da falha, mas da rebelião, da transgressão planejada e deliberada. E nesse caso, estamos brincando com o perdão de Deus, porque Ele diz que perdoa todos os nossos pecados, nos purifica de toda maldade, nos tira de toda prisão espiritual associada ao pecado. E aí, por causa desta atuação de Deus disposto a nos perdoar, muitas vezes nós levamos as coisas na brincadeira. E o pecado tem as suas consequências. O pecado, ele mata, ele destrói, ele entristece, ele magoa o coração de Deus. Em Gálatas, eu quero deixar uma palavra para você. Gálatas, capítulo... Deixa eu encontrar aqui. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aqui não está dizendo que você vai colher se você planta. A ideia aqui não é colher porque plantou. A ideia aqui é o que nós vamos colher exatamente o que plantamos. Entendeu? Não é que eu colho se eu planto, mas é que eu colho aquilo, a espécie, a mesma espécie que eu planto. É essa mesmo que eu vou colher. Então, se eu plantar milho, eu vou colher milho. Se eu plantar uva, vou colher uva. Então, cuidado aqui não é com plantar, mas cuidado é com o tipo de coisa que eu planto. Porque na realidade todos nós sememos, todos nós plantamos. O cuidado é o tipo de plantio que estamos fazendo. O versículo 8 diz assim: porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção,
Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. Se eu semear coisa boa, vou colher coisa boa. Se eu semear coisa ruim, eu vou colher coisa ruim, da mesma espécie. Então, quando eu me enveredo no contexto do pecado, praticando coisas desagradáveis a Deus, vai me trazer sérias consequências esses meus atos. Às vezes as consequências não se fala da falta de perdão. Deus perdoa o homem aquilo que ele faz, mas nem sempre significa que vai se ausentar da nossa vida a consequência dos mesmos. Por exemplo, um homem que trai a sua esposa com outra mulher e aí gera na outra mulher, na sua amante, um filho. Pode observar que em torno dessa situação, desse filho fora do casamento, que traz muita turbulência, sem contar que muitas vezes traz a separação. E mesmo não trazendo a separação, traz muitas confusões, consequência do pecado dele, de adultério, de infidelidade. Talvez se esse filho fosse do casamento, não traria essa turbulência. Então ele vai colher exatamente aquilo que ele colheu, fruto do seu trabalho, do seu comportamento e da sua conduta. Então nós não podemos brincar e vacilar com essa questão do pecado. A Bíblia diz que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Nós falhamos? Sim. Mas falha não se constitui em prática diária, um comportamento vicioso e diário. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Então está dizendo, evite o pecado. Mas aí a Bíblia diz: mas se pecar, tem um advogado, Cristo, não para defender o nosso pecado, nossa conduta, nosso comportamento, mas para nos advogar no sentido de que todo homem que peca é merecedor do juízo, é merecedor da morte. Nesse caso, Jesus vai nos defender do juízo de Deus que vem sobre aquele que peca. Mas isso não se trata do que peca voluntariamente, porque aí a Bíblia diz assim: não resta mais sacrifício para o tal. Então nós precisamos compreender que Deus está pronto a nos perdoar, Deus está pronto a nos tirar do caminho do pecado, mas nós precisamos nos comportar de acordo com a sua vontade. Não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado. Mas não é o pecado que nós vivemos relaxadamente. Porque nesse caso, Deus não vai levar em consideração as nossas falhas ou considerar também uma fraqueza, mas assim, rebelião. E todo aquele que peca voluntariamente, não vai restar para ele o sacrifício. O único sacrifício que hoje existe para o perdão dos nossos pecados é o sacrifício da morte de Cristo. Se nós rejeitarmos esse, o que sobrará para nós? Precisamos então, Igreja de Jesus, nos atentar para a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você então já pensou na possibilidade, aquele que confessa e não deixa? Então, é o pecado costumeiro, vicioso. Aquele que peca até confessa, mas não deixa. O que será dessa pessoa? Não resta sacrifício. Então, se você pecou, arrependa-se do seu pecado e Deus te perdoará. Mas não façam hábito dos seus atos pecaminosos, não façamos, eu também não estou livre disso, um hábito dos nossos pecados, porque aí não restará sacrifício. Então precisamos mesmo pedir a Deus misericórdia, ser cheio do Espírito, porque você ser cheio do Espírito Santo não significa que você também não vai errar nunca, que não vai ser tentado, não é isso que quer dizer. Mas a Bíblia diz: sede guiado pelo Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Então, se
somos servos de Deus, passamos por tentação, sim. Mas se o Espírito Santo estiver manifestando e dirigindo a nossa vida, a tentação que virá sobre nós não será capaz de nos governar, porque nós estamos cheios da sua presença. E se aí errarmos, Deus vai compreender que é por nós sermos fracos e não sermos rebeldes. Então precisamos, cada dia, nos policiar, cada dia lutar com todas as forças. Sabe, você que está me vendo neste momento, se você pecou contra Deus, Deus te perdoará. Basta você confessar uma confissão fruto de um arrependimento. Porque o arrependimento é a mudança de mente, é a mudança de direção. E Deus está pronto a perdoar os seus pecados nesta manhã. Mas não faça dos seus pecados, dos seus atos, um hábito. Corra para os braços de Jesus. O sacrifício de Jesus é eterno. Enquanto vivermos aqui, Ele continuará nos perdoando. Mas isso depende de nós. Mas para aquele que vive relaxadamente, pecar voluntariamente é como que alguém estivesse zombando de Deus. A Bíblia diz, não erreis. De Deus não se zomba. O que é isso? O que o homem semear, isso vai colher. De Deus não se zomba. Está dizendo que aquele que peca voluntariamente está zombando de Deus. Eu vou pecar e Deus depois me perdoa novamente. Isso é mesmo, como nós falamos, brincar com a nossa salvação. Brincar com o perdão de Deus. Não brinque com o perdão de Deus. Se renda a seus pés. Confesse a Ele e Ele perdoará. Se você está no seu coração desejo de parar de errar, se você está arrependido, isso significa que o Espírito Santo está te oferecendo perdão através do sacrifício de Jesus. Deus está com seus braços abertos em sua direção. Deus te abençoe. Ele pode te perdoar ainda hoje.